Talvez nos caiba, no exato dia em que pudermos julgar que tudo isso acabou e que já não precisamos nos isolar ou guardar cautelosas distâncias, talvez nos caiba, nesse dia, agradecer por tudo o que a tecnologia pôde nos dar. A quem perdoa é perdoado, enquanto a mágoa causa dor nos deixa aprisionado. Tanta decepção num dia só. Menina, volta pro barco, tecnologia milena. E a gente possa se entender. O problema todo é não suportar a diferença na ausência do As conversas íntimas que nos permitiu travar, os vídeos que nos enterneceram a cada poucos minutos, os shows, as palestras, as aulas, tudo mais que se prestou à conversão em vivas lives. E então, nesse exato dia, quando já expressa nossa gratidão sincera, talvez convenha acompanhar o gesto com um parcial aceno de despedida. Obrigado, encerramos por aqui. Já não precisamos tanto assim dos seus serviços. Sinto muito, mas nossa vida agora vai seguir outros caminhos. Pensávamos então que essa pandemia terminaria aí com 2 meses, 3 meses, e depois as previsões, tanto a gente foi aprendendo, era um vírus novo, né? A gente não tinha muita ideia do que ia acontecer, o mundo todo, e a gente foi acompanhando o que estava acontecendo nos outros países, aprendendo, fazendo as nossas previsões aqui também. A gente teve que aprender, né, como calcular, fazer isso tudo. Eu acho que muito importante nessa pandemia foi o compartilhamento de informações. A gente nunca teve tanto compartilhamento de informações entre pesquisadores, né? Então, assim, como que você está calculando aí? A gente não sabia, por exemplo, como calcular a taxa de reprodução, que agora todo mundo já sabe, né, RT. Então, assim, como calcular aqui, porque o vírus tem vários, ele transmite com velocidade diferente, como é que a gente vai fazer isso? E a gente começou a falar com os outros pesquisadores do Brasil, como que você está fazendo? Não, a gente está pensando assim, o que vocês estão pensando? Assim, então a gente foi trocando essas ideias, até para que a gente pudesse ter parâmetros semelhantes, né? Já que a gente não tinha uma coordenação nacional, né? Assim, vamos dizer, o grande erro dessa pandemia. A gente não tinha coordenação nacional, cada estado teve que meio se virar aí em como fazer. Numa visão, a gente pode ter uma visão um pouco esperançosa, que é o seguinte, se a gente faz um lockdown, se a gente faz políticas muito rápidas, políticas públicas de uma forma muito emergencial, por conta de uma pandemia, a gente também poderia parar a economia muitas vezes e por questões ambientais, por questões muito mais urgentes hoje, que se tornaram novamente urgentes, como a fome no Brasil, né, que novamente é um problema, que também são problemas tão graves quanto a pandemia. E a gente não para, mas a gente poderia, se a gente fez isso agora, poderia. E numa visão mais negativa, que eu acho que isso martela na cabeça de todo mundo, será que ali havia uma preocupação com a vida humana como um todo, ou a preocupação era simplesmente não superlotar os hospitais? Uma vez que a gente controlasse os hospitais, aí pode morrer com mais tranquilidade, que nossa preocupação só vai até aqui, a gente só não quer corpos na rua. E eu falo do Stripolia, mas no Stripolia tem vários agentes culturais dentro do grupo e outros amigos também que estão no mesmo, e a gente começa a dialogar sobre isso. Vamos usar a tecnologia, mas também é uma coisa que nem todo mundo tem o domínio, tem o equipamento, né, para se fazer. E todo mundo começou a pensar de como dialogar com esse público através das redes sociais e criar coisas que dava para se fazer, né, dentro de casa ou num lugar pequeno. E começou todo mundo a pensar e tentar fazer. Aí chega um momento que há alguns incentivos através de leis, né? Isso também vai facilitar bastante. Mas, para mim, eu tive uma experiência boa, que foi fazer de um trabalho de um espetáculo chamado Rede Quase Tudo, uma apresentação, né, virtual. Fazer um espetáculo assim foi bem complexo para todo mundo. Mas, assim, eu acho que a parte boa que eu aprendi nessa apresentação foi que eu acho que depois, passando todo esse processo, é uma coisa que a gente vai poder divulgar melhor o nosso trabalho. Eu acho que você vai conseguir colocar lá dentro de uma sala de espetáculo o público e, ao mesmo tempo, você transmitir isso para pessoas que não estão próximas.
Além de professora, eu também sou cineclubista, tenho com outros professores um cineclube e a gente trabalha, o nosso cineclube, a proposta dele, de atuar nas escolas, seria um cineclube itinerante escolar, né? Então a gente tem bastante material, uma lista de filmes que a gente leva para as escolas, né? Com a pandemia, as escolas fecharam, então nosso trabalho como cineclubistas, ele foi completamente impedido, né? Escolas fechadas, então não havia houve uma dificuldade maior para encontrar professores, né? Para ter contato com a escola. Esse contato já estava dificultado para os professores e para os alunos, para os agentes culturais muito mais, né? Então, como cineclubistas, nós tivemos que pensar algumas estratégias para conseguir alcançar as escolas, alcançar esse grupo de jovens, né? O grupo de jovens entre 15 a 18 anos. Umas estratégias que a gente pensou, elas estavam sendo utilizadas pela escola já, que foram as plataformas do Google Meet. O Google Sala de Aula era utilizado pelos professores e o Google Meet também para transmitir vídeos, transmitir aulas, né, fazer reuniões com os alunos. Então, nós utilizamos esse recurso também. O Google Meet, ele fazia era um tipo de transmissão ao vivo, né? O aluno participa. Então, o cineclube passou a transmitir os filmes para as escolas combinadas, né? Antes era dialogado com o professor que tinha interesse, né? naquela aula, naquela transmissão. Então, a gente se reuniu com os professores, com os alunos, através da plataforma Google Meet. Foi bem difícil. As redes sociais foram muito importantes. Sem as redes sociais, a gente não teria conseguido fazer isso. A pandemia ela afeta diretamente o nosso trabalho, principalmente porque a gente está acostumado, primeira coisa, pelo menos para mim, a lidar diretamente com o aluno na sala de aula. Então, é na sala de aula, nesse contato que a gente sente quando a aula está boa, quando não está, quando o aluno está aprendendo, quando não está, sobretudo quando ele precisa de alguma ajuda, e é nesse tato. Quando a gente perde isso e vai para uma aula à distância, em EAD, independente se você esteja preparado ou não, e acho que isso é um outro problema, muitos professores nunca tiveram contato com o ensino à distância, mas mesmo aqueles que tiveram, eu acho que a principal questão é essa, de perder o contato com o aluno. Isso já é complicado no ensino superior, mas quando você pega um público jovem, adolescente, do ensino médio, que passa por muitos conflitos, eu acho que é aí que se perde aquele que é importante da educação, que é o que é humano, né? O aluno ele não está ali só para adquirir conhecimento, ele está ali também para transferir e receber afetividade. Eu acho que essa é a principal questão que envolve todo o trabalho docente, todo o trabalho do professor, e seja no superior, mas principalmente no ensino médio. Esse talvez seja o maior calo, o maior sofrimento que não só os alunos, mas qualquer professor que preze pelos seus alunos tenha sofrido na pandemia. Nós compreendemos também que a gente só vai conseguir sair dessa, né, se todos sairmos. Então a gente conseguiu compreender melhor a nossa interdependência, né? Inclusive com o reino animal, né? Porque o salto em espécies, a gente compreendeu, né, que alguém que não tem medidas sanitárias lá numa cidade muito longe na China, que a gente nem sabia que existia e não sabia nem falar o nome, em Wuhan, a gente vai afetar o mundo todo. Então a gente compreendeu nesse momento que se a gente não tiver medidas sanitárias aqui no Brasil, em comunidades muito carentes, né, ou em outros países, em comunidades muito carentes, um vírus ou uma bactéria pode fazer um salto em espécies. Então essa pandemia não é a última, não será a última. Então a nossa esperança é que a compreensão dessa interdependência nos fizesse melhor. Mas o que nós estamos vendo agora com as vacinas é que parece que a gente não compreendeu muito ainda, né? A gente está vendo aí a luta dos países mais ricos que já negociaram doses de vacinas além da população deles, enquanto países pobres não têm ainda nenhuma vacina. Então, infelizmente, a gente não compreendeu que se alguém lá no país pobre não tiver vacina e não for vacinado, e o vírus fizer uma mutação lá, coloca todos nós em risco. Então, eu acho que isso a gente aprendeu pouco quando a gente deveria ter
aprendido mais essa lição. Se nós não cuidarmos dessa pandemia, de sair dessa pandemia todo mundo junto, nós não sairemos dela. Assim, eu acho que tem um tripé aí que eu acho que é complexo, mas eu acho que o caminho é ele, que é a circulação da obra de arte, a formação artística e a formação de plateia. Esse tripé, acho que ele teria que estar pensado em qualquer gestor público, né? Porque vai ter que passar pelo gestor público. Não tem como isso não passar por lá. E aí sim, você pensar como, né, eu produzo um espetáculo e esse espetáculo ele tem que circular. Então, como é que ele vai circular só dentro dos teatros ou espaços abertos ou dentro da educação, que eu acho que é o nosso grande incentivador. Acho que os projetos eles teriam que estar muito colado com a educação, porque no longo prazo aí você começa a ser reconhecido, aí você tem a formação de plateia. Não é aquela plateia que foi, assistiu uma vez, nunca mais voltou, e por um acaso, ou então eu levo meu filho porque ele está criança, aí ele cresce, aí eu também não vou mais e também não levo mais, e ele não continua. Então, assim, a gente começa e no meio do caminho a gente interrompe esse elo de ligação com a obra de arte. Então, assim, eu vejo que ela vai ter que pensar como isso funciona, né? Como que o empresário, o estudante, o trabalhador tem acesso e isso faça parte de um cotidiano. Isso seja uma coisa mais fácil, né? Os veículos de comunicação também que possam agregar isso, apesar de hoje a gente ter as redes sociais que a gente consegue, também essa parte que hoje você consegue colocar, divulgar, mas os veículos de comunicação no Brasil eles são muito fortes. Então, assim, 1 segundo dentro daquela caixinha mágica chamada TV, você atinge um público imenso, porque esse público ele é muito maior consumidor disso. Então, são várias frentes, né, para acho que a gente conseguir que essa obra de arte ela chegue realmente e ela fique. As fake news, as mentiras, elas chegam muito mais rápido pelos grupos de WhatsApp, né, pelas redes sociais, do que as verdades. E a nossa comunicação, talvez ela estivesse muito mais focada numa comunicação mais científica, mais difícil para a população compreender. Então a gente entendeu que era preciso que a gente ganhasse nessa arena também, nessa arena da informação. Então, vou dizer assim, por mim, né, o meu maior desafio foi sair assim do meu papel exclusivo de pesquisadora para ser uma divulgadora científica. Então, assim, como fazer isso, como me comunicar com a sociedade, com a comunidade, de forma a que as pessoas pudessem entender o que estava acontecendo. As pandemias, assim como as guerras, né, elas mudam a sociedade. Então elas mudaram a forma de nós fazermos comércio, elas mudaram a forma de nós nos cumprimentarmos. Antes da peste, né, da pandemia, da peste bubônica, as pessoas se beijavam, se cumprimentavam beijando, né? E daí surge o aperto de mão para a gente ficar mais longe um do outro. Então, assim, as pandemias ao longo da história, elas mudaram a nossa forma de viver, né? Inclusive nas questões sanitárias. Se a gente pegar a pandemia do século XIV, né, da peste, as pessoas viviam em condições sanitárias de conviver com o lixo, a sujeira, né? Assim, de uma forma era diferente, porque a gente não entendia o papel disso na transmissão das doenças, né? E aí nós vimos que quando o lixo fica acumulado, os lixos chamam os roedores. Esses roedores têm doenças que transmitem para os humanos. Então, assim, nós começamos a partir aí do século XIV, XV, XVI, com as pandemias que aconteceram, né? Principalmente do século XIV, do século XVIII, XIX ali, nós compreendemos que dizimaram, se a gente colocar mesmo a tuberculose, né, uma pandemia aí do século XIX, ela eliminou 1/7 da população europeia, né? Se a gente pegar as doenças trazidas pelos portugueses aqui nas Américas, elas mataram
a população diminuiu em 10 vezes menos, né, pelas doenças. Então a gente começou a entender que a forma como nós vivíamos, a forma como nós nos relacionávamos, inclusive com a alimentação, com a limpeza, elas propiciavam o desenvolvimento das doenças. Então, eu acredito que agora, o que a gente aprendeu, né, ao longo desse tempo, que afetou não só a Covid-19, mas outras doenças respiratórias, então a gente tem uma diminuição, né, de outras doenças respiratórias, porque a gente está usando máscara, nós estamos, né, fazendo muito mais a limpeza das nossas mãos, a gente começou a compreender como as nossas mãos são importantes, né, nas infecções. Então, eu acho que isso a gente vai levar, né, essa questão do distanciamento físico mesmo, eu acho que vão ter impactos importantes, mesmo que depois a gente possa se abraçar, eu acho que a gente vai ser mais seletivo, né, nesse contato mais próximo. O recrudescimento da tecnologia hoje, por conta de uma necessidade que se impôs, né, elas já existiam, mas não eram tão utilizadas como foram nesse momento da pandemia, a partir de março aqui no Brasil, né, que foi quando a gente teve que diminuir o contato, né, o distanciamento social foi imposto. Então, é preciso reconhecer que há uma diferença entre utilizá-la por achá-la mais prática e utilizá-la para uma emergência, né? Então, quando passar a pandemia, é uma coisa que eu ainda não sei como vai ser. Se nós vamos continuar utilizando como a gente utilizou assim, nesse tempo em que ela era uma necessidade, ou se nós vamos aderir a ela naturalmente, como a gente fez nessa época. Eu acredito que veio para ficar. A gente reconheceu algumas praticidades que existiram nisso, principalmente quando era para reunir professores e estudantes que estavam muito distantes. Por exemplo, no Cineclube, nós conseguimos estabelecer contato com escolas do sul do estado, do interior, né? Assim, houve participação muito legal, a gente percebeu isso, foi importante para isso. Contato que a gente não conseguiria presencialmente, ou seria muito mais difícil, né? Teria que manejar muito mais recursos para conseguir fazer isso. Então, eu senti assim, um certo resgate, principalmente para o interior, né? Porque a gente é de Vitória, da capital, né? O Cineclube atua em Vitória, mas a gente conseguiu trazer professores e alunos do interior do estado, escolas do interior do Espírito Santo. Isso foi um ganho que a gente teve, assim, principalmente a escola, que estava mais isolada. E aí, obviamente, a gente pensa em algumas estratégias, e a primeira estratégia que eu pensei para conseguir dar aula bem era não pensar na aula exatamente. Acho que a estratégia, nesse caso, mais importante é pensar como primeiro plano o psicológico dos alunos. Então, para que eles se sentissem ancorados, ouvidos, para que eles pudessem expressar muitas vezes os seus anseios, a sua angústia, eu tentei criar vários canais de comunicação. Quando a gente perde isso que eu estava falando, da afetividade, da sensibilidade, do contato direto, eu acho que a principal estratégia que um professor, sobretudo de ensino básico, tem que ter é um canal de comunicação com seus alunos. E aí as estratégias foram as mais variadas possíveis, desde criar um número de telefone alternativo para atendê-los e desligar esse número nos finais de semana, né? Criar grupos no WhatsApp, criar páginas nas redes sociais, como no Twitter, no Facebook, no Instagram, para que eles também pudessem conversar, ver, né, o professor ali. E no que diz respeito ao conhecimento, criar um canal no YouTube, porque aí vem uma outra estratégia. Você cuidando dessa parte afetiva, há um outro passo, que eu acho que é uma estratégia importante, é que não é fazer os alunos que estão em casa virem até você. É você, de fato, ir até os alunos. E muitas vezes os alunos não estão na plataforma da escola, não estão na plataforma da Secretaria de Educação, do Instituto Federal. Eles estão nas redes sociais, eles estão no YouTube. Então, ir até eles facilita muito o caminho, né? Então, cuidando da afetividade e indo de encontro aos alunos, querendo encontrá-los, estando onde eles estão, acho que essas são as estratégias mais básicas. Depois disso, a gente pensa como ensinar, o que ensinar e de que maneira avaliar. Eu acho que depois, passando todo esse processo,
é uma coisa que a gente vai poder divulgar melhor o nosso trabalho. Eu acho que você vai conseguir colocar lá dentro de uma sala de espetáculo o público e, ao mesmo tempo, você transmitir isso para pessoas que não estão próximas. Eu acho que isso vai ser uma coisa que não volta mais. Eu acho que isso vai acontecer. E, ao mesmo tempo, você também ter um valor, né, de acesso, de ingresso dessa obra de arte menor, porque você pode atingir um público maior, né? Então, eu acho que isso não vai voltar. Da mesma forma de você divulgar o seu trabalho, né? Hoje você consegue divulgar ele por um público bem maior, né? De várias maneiras. E uma outra coisa também, para mim, é que o seguinte, mesmo que esse público não assista isso de imediato, né, numa live ao vivo, você guarda isso e muita gente pode assistir depois. Com a gente aconteceu muito isso. Às vezes a gente fez algumas lives, né, com o Estripolia, e de imediato a gente não tinha um público muito grande, mas quando a gente colocava isso na plataforma, acabava tendo um público muito maior e públicos assim. Aí até uma brincadeira, que aí agora a gente tem público nacional e tem público internacional. E a pandemia, por ter essa coisa digital, né, proporcionou coisas que antes eram difíceis. Então hoje a gente consegue fazer uma reunião com todos os artistas do Espírito Santo numa rede virtual. Então isso é bom. A gente consegue comunicar, né? A distância encurtou. Eu posso ver o que o outro está fazendo, eu posso dialogar, eu posso pedir conselhos, eu posso conversar. É um turbilhão de coisas que a gente tem que pensar muito antes das políticas públicas. Porque de nada adianta a gente pensar políticas públicas primeiro, ou como políticas públicas de acesso à internet, de aquisição de computadores, tablets, celulares. De nada adianta isso se a gente não entende, primeiro, que a gente está fazendo isso para excluir menos alunos, para incluir cada vez mais alunos. Então, enquanto isso não for primordial, olha, a gente vai pensar em políticas públicas nesse fator, para pensar a inclusão digital, a inclusão da informação. Enquanto isso não for pensado em consenso, de nada adianta a política pública. Só depois disso que a gente vai pensar. Mas também acredito que o tete-a-tete, né, o olho no olho, isso também não tem como, isso não vai perder, porque essa é uma necessidade humana. Acho que as pessoas precisam ter esse encontro, né, ali também. Então, assim, é difícil você fazer projeções para o futuro, mas eu não vejo só pelo lado negativo. Eu acho que tem muita coisa positiva que a gente vai entender com o tempo, né? Acho que a gente está dentro da história. Você falar da história quando você está vivendo ela é difícil. Tem que ter um período aí para você falar, nossa, né? Eu vivi, já estou com os cabelos brancos, mas vou falar lá na frente, olha, eu passei por isso. Espero. E precisamos entender que como essa nossa vacinação, o que tudo indica, a gente vai estar num ritmo lento por falta de vacinas, né? Até que a gente consiga produzir, é possível que a gente chegue até o final do ano para vacinar pelo menos 70% da nossa população, que é o cálculo mínimo para a gente atingir aquela imunidade coletiva, uma imunidade de rebanho. Então, isso significa que 2021 e talvez início de 2022, nós tenhamos ainda que conviver com todas essas medidas que nós aprendemos. Distanciamento físico, máscara, uso de álcool em gel, né, a lavagem das mãos. Então é possível que 2021 e ainda início de 2022 nós tenhamos que conviver com isso ainda. Queria dar boas notícias, mas infelizmente, né, a realidade ela nos impõe, né, falar sobre essa notícia que não é tão boa, mas eu acho que é tudo um aprendizado, né? A gente está aprendendo para que a gente fique melhor nas próximas pandemias que certamente virão. O homem aprende ao caminhar, caminho buscando lugar sem homens pra me governar. O foco de luz me guia, me alimenta, a filosofia de vida sustenta as pernas fracas, sabedoria e calma em meio a tanta confusão nas placas. O caminho do bem é você quem faz. O caminho do bem, nós se é capaz. O caminho do bem é você quem faz. O caminho do bem.